O que é um avivamento espiritual? Por que a igreja precisa de avivamento espiritual? Quais os passos que devemos dar em busca de um avivamento espiritual? Esse é o tema da nossa EBD Comentada Online de hoje. A Palavra de Deus tem o potencial de mudar a vida de uma pessoa, de uma família e de uma nação. Vai começar agora mais uma aula de Escola Bíblica Dominical com o pastor Mário Luna. A paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais um programa da EBD Comentado Online. Eu sou o pastor Mário Luna, é com muita alegria que eu recebo você aqui nesse novo trimestre. Se você está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Quem acompanha o canal deve estar estranhando uma mudança de cenário. Claro, tudo isso é possível através de edição. Graças a Deus, até aqui nos ajudou o Senhor. E nós estamos iniciando o nosso primeiro trimestre de 2023, lições bíblicas adultos, com o tema Aviva a Tua Obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. Já estou em posse aqui da literatura, tanto do livro como da revista, tá bom? Eu aconselho você a adquirir, porque depois se esgota muito rápido, principalmente a questão do livro, tá? E eu tô deixando o link na descrição do vídeo. No final do vídeo eu vou falar, no final dessa aula, eu vou falar de algumas recomendações de livros que tem a ver com avivamento, mas eu tô deixando o link na descrição para que você possa adquirir caso você queira. Na primeira aula do nosso novo trimestre, nós vamos estar tratando aí sobre o avivamento espiritual. Será no dia 1º de janeiro de 2023, eu não posso deixar de felicitar a cada um, né? Feliz ano novo, feliz 2023, que o Senhor possa nos abençoar, que a sua graça esteja sobre nós, que possamos caminhar. Você que é professor da escola bíblica, você tem aí mais um ano para poder lecionar para a glória de Deus, que o Senhor possa realizar a vontade dele e os projetos dele em nossa vida. Então, eu desejo a todos vocês um feliz 2023. Não só eu, mas a minha menina princesa também, Ângela Manhãs Luna. Desejamos a todos vocês o meu muito obrigado por vocês estarem aqui no canal e vamos estar juntos mais esse ano para a glória de Deus. Bom, e eu quero avisar que também nas lições bíblicas jovens vamos estar tratando do tema santificação. Eu aconselho você que é adulto a assistir essas lições também, porque santificação é aquilo sem o qual ninguém verá ao Senhor. Seguir a paz com todos é a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Separados para Deus, buscando a santificação para vermos o Senhor e sermos usados por Ele. Eu estarei comentando também as lições de jovens nesse trimestre, no primeiro trimestre de 2023. Bom, vamos fazer uma oração? Senhor nosso Deus e Pai, eu quero te agradecer por essa rica oportunidade da abertura desse primeiro trimestre de 2023, lições bíblicas adultos. Te agradeço, Senhor, porque concluímos, Senhor, a etapa, Pai querido, do quarto trimestre de 2022, Pai querido, tratando sobre o livro de Ezequiel. Agora é uma nova jornada, é uma nova etapa. Eu te peço que o Senhor possa iluminar a minha mente para que eu ensine as verdades de acordo com o que está na tua palavra. Ilumine a mente daqueles que estão assistindo para que possam compreender. Quero te pedir que abençoe os professores, dê ânimo, dê força. Quero te pedir que abençoe a cada aluno. Quero te pedir que abençoe cada família, cada pai, cada mãe, cada irmão. Ó Pai querido, Pai de amor, Pai de bondade, cada filho, casamentos, Senhor. Pessoas que precisam de cura, Senhor. Cura física, cura emocional. Pai querido, pessoas que estão com problema na área sentimental. Eu quero te pedir a tua bênção, Senhor. Abençoa cada inscrito do canal. Abençoa cada membro que tem apoiado o Ministério de Ensino. Ó Senhor, que o Senhor continue fazendo com que esse canal cresça. Que pessoas venham divulgar esse canal para que outras pessoas tenham conhecimento da tua palavra. Eu entrego tudo nas tuas mãos. Em nome de Jesus, nos dê uma boa aula para a glória do nome de Jesus. Bom, vamos lá. Eu quero fazer alguns agradecimentos. Eu sempre gosto de fazer agradecimentos no final do trimestre e no início do trimestre. Então eu quero agradecer a você, né, que está me assistindo aí da região norte, tá bom? Também você que está me assistindo na região nordeste, você que está me assistindo na região
Centro-Oeste, você que está me assistindo na região Sul e na região Sudeste, onde eu estou no Rio de Janeiro. Quero agradecer a você também que está me assistindo na Holanda, Espanha, Estados Unidos, Portugal, Bélgica, Japão, Argentina, Itália, Angola, Reino Unido e França. Todos vocês sintam-se abraçados por mim. O meu muito obrigado por vocês fazerem parte aqui do canal. Que Deus possa continuar abençoando a cada um de vocês. Seja você um professor, não seja professor, não há nenhum problema. Sinta-se abraçado. Me perdoa eu não poder falar nome de um por um ou cidade de um por um, porque é muita coisa, mas sintam-se todos abraçados. A minha gratidão a Deus e a cada um de vocês que fazem parte aqui do canal. Bom, eu quero deixar uma palavra para os inscritos. Preste atenção nessa palavra que eu estou deixando aqui. A programação do canal em relação a EBD comentado online será a seguinte. Na verdade, a programação total, tá? De 2023, dias e horários das publicações de vídeos no canal. Vamos lá? Às terças-feiras, ao meio-dia ou 12 horas, o programa Entendes Tu que Lês é publicado, tá bom? Vídeo desse programa, que é o antigo Expondo as Escrituras, eu já vou falar sobre isso. Terça-feira tem vídeo no canal ao meio-dia. Quinta-feira, ao meio-dia, tem a aula da Escola Bíblica Dominical Adultos. Lembre-se que o vídeo é publicado na quinta, mas não é a lição do próximo domingo, porque aqui no canal as lições são gravadas com antecedência. Mas toda quinta-feira terá uma nova aula da EBD Adultos. E no sábado, aos sábados, ao meio-dia, terá uma nova aula da EBD Jovens. Então, anote isso aí. Printe a tela, tire uma foto, que agora você já sabe os dias e horários que tem publicação de vídeo aqui no canal durante esse ano de 2023. Uma palavra para os professores. Eu recebi no dia 12 de dezembro de 2022 ainda mais um comentário da nossa irmã Liliane de Manaus. Quem assiste o canal sabe quem é a irmã Liliane. Ela é deficiente visual, é professora da Escola Bíblica Dominical e eu descobri que ela está com mais um encargo sobre ela, mais uma tarefa sobre ela, né, que ela recebeu, e eu quero passar aqui um testemunho que ela deixou. Vamos lá? A paz do Senhor, pastor. Irmã Liliane daqui de Manaus, Amazonas, da Igreja Assembleia de Deus Maranata. O meu abraço aos pastores aí da Assembleia de Deus Maranata do Amazonas, tá bom? Venho por meio desta expressar toda a minha gratidão a Deus pela sua vida. Durante esse ano de 2022, o Senhor tem sido um canal de bênção na minha vida e no meu ministério. Ela é deficiente visual, ouve as aulas para preparar para dar aula para os seus alunos. Pois pela graça de Deus estou como superintendente e ao mesmo tempo como professora da EBD. Nós que somos professores, não podemos desistir. A irmã Liliane é deficiente visual. O irmão pastor Paulo Roberto, aqui de Queimados, no Rio de Janeiro, é deficiente visual e dão aula da escola dominical. E a irmã Liliane, além disso, é superintendente da escola bíblica também. Devido à necessidade da obra, ela está com dois cargos sobre ela. Se Deus assim permitir, em janeiro de 2023, farei um ano à frente desse trabalho. Que Deus abençoe grandemente sua vida e da menina princesa, minha menina princesa Ângela Manhãs, minha esposa, que quero muito conhecer um dia. Amém. Muito obrigado, irmã Liliane. Eu me sinto assim honrado. Espero ter sido um canal de bênção para a sua vida e dos meus colegas professores da EBD. Foi sim, porque o seu testemunho foi edificante e está sendo. Quando assumi o trabalho da EBD, começamos apenas com 4 alunos. Olha aí, tá? Professores, 4 alunos ela começou. E agora estamos fechando o ano de 2022 com 3 classes para a honra e glória de Deus. Fique com Deus e a paz do Senhor Jesus. Gente, isso é lindo. Eu não podia deixar de colocar isso aqui na primeira aula, logo no início do nosso trimestre. Às vezes você é professor, está desanimado, está pensando em abandonar. Alguns estavam pensando em abandonar e receber o ânimo. Mas de repente está vindo novamente o desânimo. Pense uma coisa, pastor, eu estudo. Podia vir um monte de gente para a escola dominical, às vezes vem 3, 4, 5. Ei, preste atenção em 2 coisas. Primeiro, imagine que desses 4, o Senhor levante pessoas para fazer a sua obra treinado através de você e produza muitos frutos. Ainda que seja um, vai ser para a glória de Deus. Segundo, você, como é professor da Escola Bíblica Dominical, isso faz com que você tenha compromisso de estudar. Isso está trazendo benefício para você também.
Então lembre-se que quando você estuda, você está crescendo no conhecimento também. Então não veja isso como um trabalho perdido, como algo que não está tendo valor. Tem valor. Você está tendo conhecimento e esse conhecimento pode ser usado em vários momentos da sua vida, não só na classe de escola bíblica dominical. Quantas vezes as pessoas entram em contato comigo pelo meu WhatsApp, muitas vezes, para poder querer um conselho, um aconselhamento, uma palavra, e eu às vezes dou palavras que têm a ver com algo que eu já estudei no passado. Por causa do quê? Por causa da escola bíblica dominical. Então, não abandone, não pule do barco, não desanime. E você que é obreiro da casa do Senhor, quem sabe está pensando também em desistir, em parar, obreiro ou obreira, não pare. A obra é árdua, tem sofrimento, tem tribulação, mas o Senhor deseja que nós vamos até o final. Então não pare em nome de Jesus. Vamos lá para o nosso textório? Pastor, essa aula vai ter um tempinho a mais. O senhor já está falando, irmão. É aula inaugural. Aula de término e aula inaugural, a gente gasta um tempinho a mais. Vamos lá? Texto óbvio. E se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Segundo Crônicas, capítulo 7, 14. É um texto muito conhecido, certo? Mas nós não temos ideia do que está aí dentro desse texto. Verdade prática, humilhar-se diante de Deus, buscar a face do Senhor em oração e converter-se de seus maus caminhos são atitudes que precedem o avivamento espiritual. Então são atitudes que precedem, elas vêm antes, tá bom? Olha só, não deixe de dar um like nesse vídeo, não deixe de compartilhar para que outras pessoas possam ter acesso. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e comente. Não deixe de comentar, tá? De que lugar você está assistindo, tá? E o que você achou dessa aula e, ao mesmo tempo, divulgue o canal. Vamos para a nossa leitura bíblica em classe. 2 Crônicas, capítulo 7, do 12 ao 15, Ageu 2, do 5 ao 9. Então preste atenção no que eu vou avisar aqui. O programa Expondo as Escrituras agora é... Programa Entendes Tu que Lês? Só mudou o nome. Pastor, por que o senhor mudou o nome do programa, tirando Expondo as Escrituras para Entendes Tu que Lês? Preste atenção no que eu vou mostrar aqui, ó. Tá vendo o cabeçalho do meu canal? Lá tá escrito assim, Exposição Bíblica, Pastor Mário Luna. Entendes tu o que lês? A intenção aqui do canal, tá? É que você entenda a palavra de Deus, seja por meio da EBD Comentado Online, seja por meio do Entende Tu que Lês, seja por meio da Teologia a Vida Cristã, que também é um outro programa. Então o programa agora chama-se Entendes Tu o que Lês? E no Entende Tu o que Lês, tá aí no canal, já está aí publicado, 2 Crônicas 7, 12 a 15. Eu estou fazendo exposição desse texto com o tema O Avivamento Espiritual. No final dessa aula, eu indico que você assista para que você possa compreender melhor sobre esse texto. O texto de Ageu estarei explicando durante a aula, fique tranquilo. Objetivos da lição. Primeiro, conceituar avivamento. Segundo, elencar as condições para um avivamento espiritual. Terceiro, justificar a necessidade de um avivamento espiritual. A palavra-chave é avivamento. Plano de aula. Preste atenção nesse plano de aula aqui, que é uma palavra para os professores em nome de Jesus, tá? Essa aula inaugural aqui no canal será diferente. Por quê? Geralmente apresentamos o tema do trimestre, Aviva a Tua Obra, e descrevemos as lições que iremos estudar. Isso já foi feito aqui no canal no vídeo sobre o panorama das lições bíblicas adultos do primeiro trimestre de 2023. Procure aí no canal, tem o panorama das lições adultos de 2023, primeiro trimestre, e tem o panorama das lições jovens, também primeiro trimestre de 2023. Então eu não vou falar sobre as lições que vamos estudar, porque já está nesse vídeo. Então, como professores, teremos a missão durante todo esse trimestre de conscientizar nossos alunos sobre a necessidade de um verdadeiro avivamento espiritual. Ó, está sobre os nossos ombros, professores da Escola Bíblica Dominical, conscientizar através do ensino a necessidade de um avivamento espiritual, começando por nós, tá? É verdade que o sinal dos últimos dias é a apostasia,
que é o abandono da fé de forma consciente e premeditada. A Bíblia fala que o sinal dos últimos dias é a apostasia. É verdade? É. Observamos que nosso país está atravessando uma grande crise em todos os aspectos, inclusive no aspecto espiritual, mas nem por isso devemos ficar com os nossos braços cruzados. Ah, o sinal dos últimos dias é apostasia, então não tem o que fazer. Tem sim. Precisamos mais do que nunca de um avivamento espiritual verdadeiro. As lições têm por objetivo, as lições que nós vamos estudar nesse trimestre, têm por objetivo apresentar exemplos de avivamentos na história bíblica, para nos conscientizar que o Deus que realizou o avivamento naquele tempo é o Deus que quer realizar avivamento nos nossos dias. Ele não mudou, ele continua sendo o mesmo. Entendeu? Nessa primeira lição, para reforçar que Deus está disposto em nossos dias a trazer um avivamento, logo na introdução, como um comentário extra da lição, falaremos sobre o avivamento de 1904 a 1905 no país de Gales. Então eu estou trazendo para vocês que estão estudando hoje aqui na EBD Comentada Online um exemplo de avivamento que aconteceu entre os anos de 1904 a 1905. Isso não está na revista, mas é bom a gente conhecer sobre isso. No final dessa aula, eu vou deixar a indicação do livro que trata sobre isso. Então, professores, nossa missão mais do que nunca é de grande responsabilidade nesse trimestre. Devemos orar e estudar mais ainda sobre cada lição, extraindo o máximo para as nossas vidas primeiro e depois para ensinar nossos alunos. O lema de cada professor sempre será, esse é o meu lema e deve ser o seu também como professor. Preste atenção. Esdras 7:10 diz: porque Esdras tinha preparado seu coração para buscar a lei do Senhor. O que era buscar? Era aprender, compreender, para cumprir. O que é cumprir? Praticar. E para ensinar Israel seus estatutos e os seus direitos. Então, primeiro, ele tem que entender, conhecer. Segundo, ele precisa cumprir, ele precisa praticar. E terceiro, ele vai ensinar. Sabe por que muitas pessoas têm aí mestrado, doutorado, bacharel, teologia e às vezes pararam na caminhada, desistiram porque pularam o degrau do praticar, do cumprir. No momento que a pessoa só aprende para ensinar, aprende para ensinar, aprende para ensinar, ela está enfraquecendo espiritual. Ela precisa aprender para praticar e depois ensinar. Aprender para praticar e depois ensinar. Essa é a regra para todos nós. Lembre-se que o avivamento geralmente começa por uma, duas ou um pequeno grupo de pessoas e vai se alastrando. Que nós, professores da EBD, possamos ser instrumento de Deus para isso acontecer a partir de nós. Alcançar nossas classes e toda a nossa igreja. Então, primeiro, o Senhor nos alcança, alcança a nossa classe e alcança toda a nossa igreja. Introdução. Vamos lá? Nesse trimestre estudaremos o avivamento espiritual. Veremos o quanto ele é indispensável para o crescimento, o desenvolvimento e o cumprimento da missão integral da igreja no mundo. A igreja precisa receber avivamento para poder cumprir a sua missão do ID. Esse fenômeno espiritual é a condição primária para que o corpo de Cristo proclame o evangelho de Jesus a cada criatura. Senão as pessoas perdem a motivação, o desejo, a vontade de pregar o evangelho. Assim, constataremos que o avivamento espiritual, mais do que movimentos ocasionais, é uma necessidade permanente para a igreja enfrentar os desafios atuais. Então ela precisa receber avivamento, tá bom? Bom, atenção. Antes de entrarmos nas definições da revista, antes de prosseguirmos na revista, lembrando a você que o que está em vermelho ou marrom, porque eu estou usando as cores do trimestre. Se pararmos para pensar, ó, tem aqui as cores do trimestre, então você pode ver que todo o layout da aula está baseado nas cores do trimestre, tá bom? Então o que estiver em vermelho, marrom ou azul, ou é comentário, ou é uma palavra para professores. Agora o que tiver em preto, aí é igualzinho está na revista, tá bom? Só para você poder entender. E eu vou fazer agora... Vou falar sobre o avivamento no país de Gales. Isso não está na lição, mas é muito importante. Vamos lá? O avivamento no país de Gales.
De acordo com... Preste atenção nesse relato. A gente vai gastar uns minutinhos aqui, mas vai ser muito proveitoso para você que é professor, para você que é aluno, conhecer essa situação aqui do que Deus fez há mais de 100 anos atrás e continua fazendo. Deus fez lá no tempo bíblico, fez há mais de 100 anos atrás, de uma forma assim muito impactante e pode continuar fazendo nos nossos dias. E nós vamos entender de fato o que é um avivamento. Porque nós temos ideia que avivamento foi pro culto, aí chorou, aí sentiu a presença de Deus, o culto foi avivado. Avivamento tem transformação de vida, avivamento tem transformação do ambiente à nossa volta. Você vai entender, preste atenção nisso aqui. De acordo com alguns estudiosos, o avivamento no país de Gales, um minúsculo principado no Reino Unido, na Inglaterra, menor do que o estado brasileiro de Sergipe, que ocorreu de 1904 a 1905, foi um dos maiores avivamentos na história. Dado o curto tempo de duração e o impacto que causou. Ele durou pouco tempo, 1 ano e 8 meses, nós vamos falar sobre isso, mas criou um impacto danado. Não só nas regiões circunvizinhas, mas através do mundo inteiro. Esse país, no início do século XX, tinha uma população pouco mais de 1 milhão de pessoas. Então tinha mais ou menos 1 milhão de pessoas nesse país, tá? A maioria trabalhava nas minas de carvão e em metalúrgicas. Havia grandes pregadores que viajavam anunciando o evangelho naquele tempo, tá? A mensagem havia se perdido no meio da preocupação com a sua forma de transmissão. Eles estavam muito preocupados com a retórica, com uma boa fala. Hoje, nós podemos ver muitas pessoas preocupadas com a performance da mensagem, se o pessoal vai se agradar do que está pregando, não se preocupa em pregar o que a Bíblia diz. Se o povo vai gostar ou não vai gostar, essa parte não é nossa, nós apenas transmitimos a palavra de Deus. Eles, naquele tempo, também estavam presos a essa situação, na transmissão da mensagem. Isso é uma coisa muito bela, né? Faltava um elemento importante, a paixão pela mensagem. Aos poucos, algumas pessoas começaram a notar isso, porque Deus incomoda. Uma dessas pessoas era um homem chamado, tá? A pronúncia é Jim Ha-Hall. Jim Ha-Hall. Se não ficar bem, boa a pronúncia, fique em paz, tá? É um nome americano. Americano, mas o inglês britânico, tá? Na verdade, não americano, mas o inglês britânico, né? Inglês. Em 1903, ele escreveu um artigo conclamando o povo galês a buscar Deus por algo novo. Esse homem escreveu um artigo. A maior necessidade da nação galesa hoje, ele escreveu, é avivamento espiritual. Então ele não falou que a maior necessidade era educação. Ele não disse que a maior necessidade era segurança pública. Ele não disse que a maior necessidade era bons empregos. Ele disse que a maior necessidade daquela nação era avivamento espiritual. Não apenas transformação social, mas avivamento espiritual, algo que alcance as profundezas do coração. Porque pode haver uma mudança social em alguma sociedade, mas isso não tem nada a ver com avivamento. Porque o avivamento ele vem de dentro. Não é uma coisa que vai durar alguns dias e depois acaba. A pessoa volta a fazer tudo de novo. Não. Não é um quebrantamento temporário. É algo que permanece, tá? Quando se fala do avivamento galês, o nome mais conhecido hoje é de Evan Robert. Mas quando foi chamado por Deus, ele era desconhecido, um trabalhador comum, sem cursos ou títulos. Ele não era ninguém conhecia ele. Sua família era metodista e desde cedo levava as coisas espirituais a sério. Converteu-se com 13 anos de idade, esse Evan Robert. Ao contrário da maioria dos cristãos em Gales, que eram indiferentes e acomodados, Evan estava sempre insatisfeito com o nível de vida espiritual que tinha, sempre buscando ansiosamente por algo maior. Aí você começa a parar e pensar, será que isso era dele mesmo? Não, era o Espírito Santo já incomodando ele. Quando Deus começa um avivamento, preste atenção nisso, ele não trabalha primeiro com a igreja como um todo. Ele escolhe uma ou duas pessoas com paixão, com encargo que geralmente estão fora do arraial, num certo sentido. Eles estão fora dos programas normais da igreja. Às vezes não é nem um obreiro, não é nem alguém de destaque. Estão carregando um fardo que os outros não conseguem compreender, não entendem. Certa feita, em uma reunião de oração, Evans Robert ouviu alguém fazer uma oração pedindo a Deus o seguinte: Senhor, dobra-nos. Ele estava numa reunião de oração e ele ouviu alguém orar assim: Senhor, dobra-nos. Essas palavras atingiram Evan como se fosse uma flecha em seu íntimo.
Ele sentiu uma profunda agonia, como uma dor de parto, e testificou mais tarde que o Senhor lhe sussurrou nos ouvidos. É disso que você precisa. Então ele ouve alguém orar: Senhor, dobra-nos. E depois o Espírito Santo fala para ele: é disso aí que você precisa, ser dobrado. Mas o que é ser dobrado? Esta palavra em galês, dobrar, tem um sentido muito mais profundo do que a nossa palavra em português. Significa derreter, moldar, dar forma como o barro nas mãos do olheiro, além de dobrar e quebrantar. Isso quer dizer que somente uma pessoa que se humilha, reconhecendo sua total dependência de Deus para o transformar, moldar e dar forma que o Senhor deseja, pode experimentar um avivamento. Enquanto nós não formos aquebrantados, não poderemos estar ali alcançando um avivamento. Não há como. Em novembro de 1904, depois de meses e anos de preparação, o fogo do avivamento caiu em Lahore, a cidade de Evan Robert, no país de Gales. Ao mesmo tempo, o Espírito estava agindo em outras cidades próximas. Então não estava agindo só ali, estava agindo em outras cidades também ali naquela redondeza. O que você acharia de uma reunião de oração que não tivesse hora para terminar, que talvez nem tivesse alguém à frente para coordenar, sem cultinho para cuidar de seus filhos pequenos, sem inário ou retroprojetor, sem roteiro, totalmente imprevisível? O que você acharia disso? Eu me lembro, quando eu estava estudando sobre isso, lendo sobre isso, eu me lembrei. Quando eu fui buscar o batismo no Espírito Santo ou com o Espírito Santo, eu me lembro que nós entramos na igreja, não tinha culto, o pastor permitia que acendesse a luz, era um templo bem pequenininho, acendesse a luz e nós fizemos ali oração, de pé mesmo. Nos juntamos ali 4 ou 5 pessoas e começamos a orar. E o Senhor me batizou com o Espírito Santo. Você está entendendo? Não havia uma direção naquele momento humana. O pastor da igreja não estava presente, mas estávamos autorizados a estar ali orando. E Deus me batizou com o Espírito Santo. Logo no início que eu aceitei, logo depois que eu aceitei Jesus, logo depois Jesus já me batizou. Não levou muito tempo. Eu não estou dizendo que existe uma fórmula mágica para ser batizado, mas o que eu estou mostrando é que nós estávamos ali na direção do Espírito, porque não havia uma liderança naquele momento ali na frente, dirigindo o culto. Então o que você acharia disso? Que nem foi descrito aqui. Uma pessoa se levantava para citar uma passagem bíblica, enquanto outras sentiam-se tocadas pelo Espírito e clamavam por misericórdia, em arrependimento. Depois, como se alguém tivesse dado um sinal, mas ninguém deu o sinal, todos começavam a cantar. Era isso que estava acontecendo lá, naquela cidade. Assim eram geralmente as reuniões que brotavam por toda a parte do país de Gales durante o avivamento. Com um detalhe importante: Deus estava presente. E eu me preocupo com isso. Porque no livro de Isaías, no capítulo de número 1, Deus, através de Isaías, denuncia as práticas do seu povo e diz: eu não recebo as festas de vocês, eu não recebo o jejum de vocês, eu não recebo orações de vocês. Então não pense que só porque tem oração, só porque tem jejum, só porque tem festa, que Deus está se agradando. Muito pelo contrário, no tempo de Isaías ele disse que tinha nojo. Ele disse que tinha vontade de vomitar. Eu não tenho tempo aqui. Se eu tivesse tempo, eu iria colocar na tela aí a Bíblia na nova versão transformadora, a NVT, ou na linguagem de hoje, e ler um trecho de Isaías, você vai falar assim: meu Deus. Porque na Almeida Revista Corrigida dá para compreender isso, mas na NVT a linguagem fica um pouco mais clara e você entende melhor. E Deus diz: eu tô com nojo. Então, não se fie, não confie só porque tá jejuando, orando, fazendo festa, que Deus está se agradando. Muito pelo contrário. Ele pode não estar se agradando como ele não estava se agradando no tempo de Isaías, porque o coração deles não era puro. Agora, aqui diz que Deus estava presente, porque a manifestação dele era visível. Uma das marcas do avivamento de Gales eram os cânticos espirituais. Isso aqui é lindo. Ao contrário, muitas vezes, dessas músicas antropocêntricas, que têm foco nas pessoas e não em Deus, que ouvimos em nossos cultos nos dias de hoje. Se o louvor é para adorar a Deus, por que a letra fala para os homens? Por que está voltada apenas para o homem?
e não tá falando de Deus, como tu é grande, como tu é poderoso, como tu é altíssimo, exaltando a Deus. Cadê as letras que exaltam a Deus? São as letras mais dos tempos antigos. As letras da atualidade, a maior parte delas exalta o homem, não a Deus. Como é que Deus vai receber esse tipo de louvor, se não é para ele, se é para os homens? Então eram cânticos espirituais que eles cantavam. Com o avivamento, os cânticos ganharam uma dimensão total nova. Era comum durante as reuniões uma parte da congregação estar cantando um hino em glorioso e reverente estado de arrebatamento, enquanto outra estava prostrada no chão, clamando a Deus em agonia por misericórdia. Tá entendendo isso aqui? Enquanto uns estavam cantando, outros estavam prostrados no chão, pedindo a Deus: tenha misericórdia de nós, Senhor. Tenha misericórdia de nós. Havia um quebrantamento. Cantar era um dos frutos do avivamento. Inúmeras pessoas relatavam como estremeciam, riam e cantavam por horas depois de serem poderosamente batizadas no Espírito Santo. A música era um dos principais meios de liberar a presença de Deus nas reuniões e nas vidas individuais, mas cânticos espirituais que exaltavam a Deus. Nem sempre é possível colocar uma data precisa para o início de um avivamento. Geralmente o associamos a uma reunião especial ou a uma ocasião em que Deus começou a agir de modo especial. Contudo, se pesquisarmos, sempre encontraremos uma série de acontecimentos anteriores, como preparação de pessoas e oração individual ou coletiva, que estavam em andamento muito antes da explosão maior vir à tona. Então as pessoas pensam: Deus derramou, o avivamento chegou, mas muito antes Deus já vinha trabalhando. Mais difícil ainda é identificar o final de um mover divino. Afinal, um avivamento não é uma mera campanha ou uma série de reuniões especiais, como às vezes o termo é usado, e não pode ser programado, iniciado e encerrado de acordo com planos humanos. Quem faz isso é Deus. Nós buscamos, quem opera é Deus. Avivamento não é um culto que nós fomos, chorou, sentiu a presença, voltou para casa e continua a mesma pessoa. Isso não é avivamento. De acordo com a maioria, mesmo que tenha falar em língua, mesmo que houve batismo com o Espírito Santo, mas se não houver uma transformação impactante, que mude inclusive o ambiente, no sentido de transformação de vida, não é avivamento. Foi manifestação, mas não foi avivamento. De acordo com a maioria dos historiadores, o avivamento em Gales durou aproximadamente 18 meses, de novembro de 1904 a abril de 1906, porém deixou resultados por anos. Qual foi os efeitos imediatos de um verdadeiro avivamento? Vamos lá? Nos primeiros 6 meses, 100 mil pessoas aceitaram Jesus. Isso é avivamento. 100 mil pessoas aceitaram a Jesus nos primeiros 6 meses. Umas que já estavam na igreja, mas nunca tiveram encontro real com Cristo, e outras que realmente não eram servos do Senhor. A segunda coisa, no ambiente de trabalho deles, nas minas, eles passaram a levantar mais cedo, meia hora, e lá oravam e falavam das coisas de Deus, conversavam sobre as coisas de Deus. Um empregado que trabalhava nas minas tomando conta dos cavalos estava com medo de perder o trabalho, sabe por quê? Porque os galeses das minas começaram a tratar melhor os seus animais, cuidavam dos seus animais. Antes, eles xingavam, antes, eles chicoteavam os seus animais, mas agora tratavam melhor. Por quê? Porque o Espírito Santo os amansou. O Espírito Santo tinha amansado eles. Outra coisa, o grande vício do povo na época era a bebida alcoólica. Os bares foram esvaziados. Isso é avivamento. Atinge a sociedade, tá? Isso aqui que é avivamento. Muitos faliram e foram obrigados a fechar as portas. Pastor, Deus permite que pessoas venham falir? Sim. Não estava vendendo bebida alcoólica? Sim. Então não tiveram que ir para outro ramo. Aquele ramo não podia mais, porque o Espírito Santo estava transformando. Com a queda na bebida, houve queda marcante nos índices de criminalidade. Quando tem avivamento, tem baixa no índice de criminalidade. Ah, tá tudo tomado, o pessoal tá aqui, o pessoal tá tomando tudo. O avivamento vem, eles vão, ó, Jesus vai salvando todo mundo. Daqui a pouco não tem nem mais aquilo naquela localidade. A vida nas famílias foi transformada porque os homens ficavam em casa e davam mais atenção para suas esposas e filhos. Houve prosperidade. Deus mandou dinheiro? Não. Mas eles pararam de gastar o dinheiro com bebida e passaram a investir em comida e necessidades básicas da vida. Um médico foi entrevistado por um jornalista durante o avivamento. O que o senhor está achando do avivamento? Estou achando maravilhoso, respondeu o médico. As pessoas estão acertando todas as suas dívidas antigas.
Contas que achei que nunca mais receberia estão sendo pagas. Num avivamento real e verdadeiro. Pessoas que devem querem pagar. Pessoas estavam sendo honestas, pessoas estavam perdoando, as outras pessoas estavam se reconciliando. Nos tribunais de justiça, às vezes, não havia casos para serem julgados. A polícia ficou tão ociosa porque não tinha trabalho, não tinha ladrão para prender, não tinha nada para fazer, que formou quartetos para cantar nas igrejas. No avivamento de Gales, pelo que sabemos, não houve curas e milagres, mas transformação total de vidas. Isso não aumenta a sua fome e sede por uma genuína visitação de Deus em nossos dias? Eu não podia deixar de começar esse trimestre contando isso aqui que eu contei. Tem muito mais no livreto que eu me baseei aqui. Mas olha, depois de ler tudo isso aqui, você ouviu tudo isso aqui, assistiu isso aqui, você vai entender a aula agora perfeitamente. Você vai falar assim, é justamente isso que Deus fez no país de Gales e quer fazer. Vamos lá, tópico 1. Você vai falar, pastor, mas hoje a aula tá cumprida. Fique em paz. É início de trimestre. Se você quer aprender, você vai estar aprendendo. O que é um avivamento espiritual? Um avivamento espiritual, vamos lá. Em primeiro lugar, avivamento espiritual é uma intervenção de Deus. Só tem início quando o Espírito Santo encontra espaço no coração de uma pessoa, de um grupo, de uma cidade ou de uma nação. Apocalipse 3:20 diz, eis que estou à porta e bato. Jesus não estava à porta do pecador batendo. Jesus estava à porta de uma igreja, a igreja de Laodiceia. Na igreja de Laodiceia, Jesus estava do lado de fora. Então isso aqui não é mensagem para pecador, era mensagem pro cristão se arrepender e trazer Jesus para dentro da sua vida novamente, porque Jesus estava do lado de fora. E mais ainda, quando uma igreja local volta-se para Deus, buscando de maneira humilde para que Jesus possa transformar a realidade espiritual. Dessa forma, as circunstâncias de nossa vida externa também são transformadas pelo poder divino. Externa, coisas que nós fazemos. Na maioria dos dicionários bíblicos não há definição para essa palavra, avivamento. Tá? Todavia, certamente encontramos em dicionários diversos. Avivamento é o ato de se avivar, ou seja, de se tornar mais vivo, mais ativo, mais intenso, despertado e nítido. Esse é um termo bastante usado no âmbito religioso para se referir ao período de renovação espiritual. O avivamento pode ser definido como retorno aos princípios que caracterizavam a igreja primitiva. Não tinha igreja primitiva? O que acontecia lá, o avivamento hoje, ele tem a ver com voltar para que Deus possa se manifestar da forma que se manifestava lá, certo? É o retorno à Bíblia como a nossa única regra de fé e prática. No avivamento, as escrituras passam a ter prioridade. Tem muitas igrejas, muitos cultos, que a pregação da palavra não é prioridade, nem de longe. Nem de longe. Às vezes é 15 minutos, é 10 minutos, uma palavra rapidinha, é coisas desse tipo. Como é que essa igreja vai experimentar um avivamento? Difícil. É o retorno à oração como a mais bela expressão do sacerdócio universal do cristão. É só ler 1 Pedro 2,9 que você vai ver. Sacerdócio real, tá? O avivamento, enfim, é o reaparecimento da igreja como agência por excelência do reino de Deus. A igreja anuncia o reino de Deus e precisa de avivamento. 2. A pré-condição para o avivamento. O que vem antes de um avivamento? O que antecede um avivamento geralmente? Vamos lá? A Bíblia nos mostra que uma situação de crise espiritual ou moral pode ser pré-condição para um avivamento. Pode ser, não quer dizer que seja sempre. Deus disse ao rei Salomão, se eu cerrar os céus e não houver chuva, por que Deus faria isso? Deuteronômio capítulo 28, termos da aliança, Levítico 26. Se o povo obedecer, tem bênção. Se o povo desobedecer, tem maldição. Deus cerrava o céu quando eles estavam em desobediência. Ou se eu ordenar os gafanhotos que consumam a terra, também outra coisa que Deus tinha dito que faria se eles desobedecessem. Ou se eu enviar a peste entre o meu povo. Tudo isso está descrito nos termos da aliança em Levítico 26 e Deuteronômio 28. Lê lá depois, por favor, tá? Como já dissemos, observamos essa crise moral, política e econômica em nosso país. Muitas igrejas também estão em crise, pois deixaram a centralidade das escrituras,
aboliram reuniões de oração. E a EBD, tem igrejas que não tem escola bíblica dominical. Tem igrejas que a liderança, ela tem que, assim, trabalhar, tentando negociar com o povo, entre aspas, né? Um dia melhor e um horário melhor para ver se o povo vai. E aí, não, a gente aqui não tem escola bíblica dominical aos domingos. Tem igrejas que tem um porquê, algo justificável. Mas há igrejas que isso é feito, sabe para quê? Para o povo ir. Porque senão eles não vão. Agora, quem está perdendo são quem deixa de ir. Então você que é professor, eu sei que seu coração fica triste, como Jeremias ficava triste de ver o povo de Deus fazer o que estava fazendo. Mas não abandone a sua posição, não. Continua firme aí, ensinando. Porque no meio desses que estão indo, tem gente aí que tá recebendo aí o conhecimento. Deus está trabalhando e vão frutificar. Eu creio, em nome de Jesus. Então aboliram reuniões de oração e a EBD. Não há preocupação com transformação de vidas, com um discipulado sério e constante. Discipulado não é só os 3 primeiros meses, ou 4, 5, 6, cada igreja tem seu número. Passou pelas águas, acabou. Não é isso não. A pessoa precisa ser formada um discípulo, ter conhecimento das bases da fé, até se tornar um discipulador, está pronto para falar desse amor para outras vidas, mesmo que não venha a ser um pastor no futuro, não tenha chamado, mesmo que não tenha um chamado para dar aula de escola bíblica dominical, mesmo que não tenha um chamado para estar numa posição ali, ele precisa estar pronto para falar da razão da sua fé, todo cristão. Então tem que ter um discipulado sério e constante, e muito menos anseio pela busca do revestimento espiritual. Tem lugar que não... Batismo com o Espírito Santo. Quais são as igrejas hoje que oram em algum momento para Deus batizar com o Espírito Santo? Poucas igrejas, poucos cultos, poucos líderes se preocupam com isso. Então você, como professor da escola dominical, precisa enfatizar mais isso nas aulas desse trimestre. Quem sabe o Senhor toca no coração da liderança e passa a ver um momento durante algum culto para poder... Não é um culto específico só para isso. Pode ser... Eu fui batizado, como eu disse, entramos para dentro do templo, acendemos as luzes, começamos a orar de pé e o Espírito Santo batizou. Então não quer dizer que tenha que ser algo especificamente. Pode ser no final de um culto, no meio de um culto, nas reuniões de oração principalmente, seria um lugar muito bom para fazer isso. Então nós como professores precisamos bater mais nessa tecla. Mais nessa tecla. Ah, pastor, mas e se eu não sou batizado com o Espírito Santo, como é que eu vou falar sobre buscar batismo com o Espírito Santo? Muito melhor ainda. Que isso, pastor? Muito melhor ainda? Sim, porque você também quer ser batizado com o Espírito Santo. Comece a buscar. Eu não tô aqui para dizer, tem gente que julga os outros. Ah, tantos anos na igreja, não foi batizado, deve ter alguma coisa errada. Quem batiza é Jesus, não sou eu. Se Jesus não batizou até agora, ele sabe o motivo. Mas ele pode batizar. O batismo está disponível a todos. Não fique triste por causa disso. Tem pessoas que fazem acepção de pessoas porque alguém não é batizado com o Espírito Santo. Entenda uma coisa, vou falar. Batismo com o Espírito Santo não atesta espiritualidade. Tem muita gente batizada com o Espírito Santo que são carnais. Não tem transformação de vida. E tem muita gente que tem transformação de vida e não é batizado com o Espírito Santo. Então uma coisa não está ligada à outra. Mas busque. O que mostra espiritualidade no crente é transformação de vida, é fruto do Espírito. Gálatas capítulo 5. Aí sim, fruto do Espírito atesta espiritualidade. Mas o batismo com o Espírito Santo é um revestimento para cumprir a missão do ID de Jesus. Jesus mandou ir. Isso quer dizer que Deus pode usar esse cenário de caos, de crise, para despertar pessoas a buscar um avivamento. Deus tem meios para trazer o seu povo para o centro de sua vontade. Nosso país não está passando pelo que está passando? Quem sabe Deus possa usar isso para despertar a igreja dele no Brasil a se voltar, se humilhar diante dele, confessar, se converter, quem precisa, para que Deus derrame o seu avivamento. Às vezes é preciso. Às vezes a gente quer que Deus traga uma solução, né? Vem acertar a condição do nosso país, a condição de segurança, a condição política, várias áreas, mas Deus primeiro quer acertar a nossa vida espiritual. Então ele permite tudo isso aí acontecer, ficar um cenário de caos, para que a igreja se volte para ele. Senão a igreja não se volta. Sinopse do tópico 1. Diante de uma crise, Deus pode trazer um avivamento ao seu povo
por meio de uma divina intervenção. Certo? Bom, preste atenção nesse aviso. Baixe os PDFs gratuitamente aqui do canal. Vá na descrição do vídeo, clique em mais, depois em mais novamente. Clique no download. Desça a página do meu site até embaixo e com certeza você vai encontrar aí os dois botões. Clique nos botões e faça download dos arquivos. É muito fácil, viu? Ou se você preferir, participe do Clube de Membros do canal do Pastor Mário Luna. Seja membro e baixe tudo em um único lugar. PDF dos resumos da EBD, PDFs dos slides da EBD e slides em PowerPoint da EBD. Clique no link na descrição do vídeo e assine como mostra aí o vídeo. Seja membro, semeie no meu ministério de ensino e ganhe todos esses benefícios. Então ficou muito mais fácil para você agora saber como baixar os PDF gratuitamente, que o vídeo mostra. Tá? Tem gente que vem perguntar para mim, pastor, como é que eu faço para baixar? Tá bem claro aí, não tem mais dúvida, acabou. E também tá bem claro caso você queira assinar o Seja Membro. Fique à vontade, aí é uma escolha sua. Vamos lá? Tópico 2, as condições para o avivamento espiritual. Segundo Crônicas 7, 13 a 17. O avivamento não acontece de qualquer maneira. E nem por qualquer movimento avivalista promovido por pregadores, mensageiros ou representantes de igreja ou grupos ditos espirituais. Tem gente, não, hoje aqui vai ter um avivamento. Vai mesmo? Não é assim, não. Nós temos que buscar e esperar o Senhor realizar. Ninguém, por mais santo que seja, produz um avivamento espiritual. O avivamento vem de cima, dos céus, e é produzido por Deus, pelo seu Espírito Santo, e tem resultados visíveis de transformação dentro e fora da igreja. Você viu o exemplo do país de Gales? A taxa de criminalidade caiu. Afeta a gente dentro da igreja e fora da igreja. Então, isso é avivamento. Uma crise. Diante da crise, podemos observar vários comportamentos humanos. O medo, a revolta, a blasfêmia contra Deus e o próximo, o desespero, a tentativa de tirar a própria vida. Contudo, a palavra de Deus pode mudar todo o rumo de uma crise. As pessoas, quando veem Israel, quando estava lá debaixo de juízo de Deus, ficavam às vezes revoltados, se queixando. Mas eles tinham culpa daquilo. Então, uma crise pode trazer várias coisas. Nosso país está passando por um momento de instabilidade muito grande. E aí muitas pessoas podem ter medo, pode ter revolta, pode pensar em blasfemar contra Deus, contra o próximo, pode ter desespero, pode pensar, não tem mais jeito, vou tirar minha vida. Mas essa é a solução? Não. Deus pode mudar todo o rumo de uma crise. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, porque se a igreja de Cristo não for aquela que vai se voltar para Deus, quem vai se voltar? Quem é que vai se voltar? Se a igreja está aqui para anunciar o reino de Deus, proclamar, é chegado o reino de Deus, falar do evangelho de salvação. Então, e se o meu povo que se chama, se Deus trouxesse crise, aí vem o segundo versículo, que é o 14. E se o meu povo que se chama pelo meu nome, não vai esperar um povo que não é o povo de Deus, é o povo de Deus que precisa clamar. O país está em crise, quem tem que clamar? Povo de Deus. É uma crise política, povo de Deus clama. Uma crise de outro aspecto, o povo de Deus clama. Quem tem que clamar é o povo de Deus. E se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face, converter dos seus maus caminhos, então eu virei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Vemos nesse versículo alguns aspectos importantes que antecedem o avivamento espiritual. Vamos lá? Humilhação diante de Deus. No lugar de se revoltar diante das crises espirituais ou materiais, que clamam por soluções efetivas, a humilhação diante de Deus é a primeira condição para o avivamento espiritual acontecer. E se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, não adianta, essas mãos fechadas aqui é o símbolo da revolta, tá revoltado. Não, tem que se humilhar, como tá aí na imagem.
dobrar o seu joelho. Não é apenas orar, né, nesse caso, né? Porque a humilhação não tem a ver apenas com... não tem apenas a ver com dobrar os joelhos. Precisa estar com seu coração dobrado diante de Deus. Reconhecer que Deus é soberano, altíssimo, onipotente, onisciente, onipresente é algo fundamental. Todo cristão deveria estudar sobre a pessoa de Deus através de seus atributos, pois dessa forma entenderia quem Deus é e quem nós somos. Deus e nós. Deus está aqui, nós estamos aqui. Então nós precisamos entender. Quando nós estudamos quem Deus é através do que ele deixou revelado nas Escrituras, nós ficamos admirados, maravilhados, pensando como é que Deus pode ser um ser tão santo, tão poderoso, tão maravilhoso e mesmo assim querer se relacionar conosco. Entendeu? Como é possível isso? Como é possível? O resultado seria nos dobrar diante de Deus em humilhação. 3. Orar e buscar a face do Senhor. Sem oração, não há avivamento. Sem a disposição dos crentes para buscar a face do Senhor. Salmo 143, 1, 84, 8. O avivamento tarda e não chega. Nesse sentido, podemos perceber se uma igreja local busca verdadeiro um avivamento espiritual de acordo com a frequência dos crentes aos cultos de oração, na prática das orações devocionais, na presença em orar com o propósito por determinado período de tempo. Se a igreja ora, busca, Deus vai se manifestar. Se a igreja não o faz, Deus não tem como se manifestar. Além de orar, o suplicante que busca a face do Senhor preserva mais, persevera mais para receber de Deus a resposta de sua súplica. Ele não só ora, ele persevera e vai embora. A ausência dessa disposição perseverante é uma das razões pelas quais Deus não envia um avivamento em muitos lugares. Está muito difícil haver avivamento em muitas igrejas hoje em dia. A maioria dos crentes, mesmo os pentecostais, não gosta de orar. Verificamos nos cultos de oração várias pessoas sentadas, distraídas, conversando ou navegando na internet. Quantas vezes nós estamos em reuniões de oração e tem gente de joelho, as irmãs da mesa de oração estão de joelho e a maior parte da igreja está sentada, distraída. Fazendo o quê? Como é que vamos esperar de fato que Deus se manifeste? Os cultos de festas, de eventos, comemorações especiais são superlotados, mas a frequência é bastante reduzida nos cultos de oração, com raras exceções, claro. Sem dúvida alguma, podemos dizer que essa é uma das razões mais fortes pelas quais Deus não manda um avivamento no seio da igreja evangélica. Falta da busca. O primeiro passo é a humilhação, pois de nada adiantará orar com o coração arrogante. Infelizmente, como já vimos, muitos não oram e outros oram confiando nos seus próprios méritos e por causa disso Deus não pode se manifestar. Eu até queria colocar aqui rapidamente, se me permite. A hora está passando, mas vai dar tempo. Eu sei que essa aula de hoje não vai ser possível eu terminar antes de 1 hora ou com 1 hora, porque não vai dar. É uma aula inaugural, não tem como. Tô deixando aqui. Essa aula de hoje é a base para todo o trimestre. Então, não tem como. Vamos lá. Lucas 19, versículo 9 em diante. Deixa eu colocar aqui na tela. Vamos ver se dá para colocar. Vamos lá. Em seguida, Jesus contou a seguinte parábola. Aquele que confia em sua própria justiça e despreza os demais. 2 homens foram ao templo orar. Um deles era fariseu e o outro cobrador de impostos. O fariseu em pé fazia uma oração. Eu te agradeço, Deus, porque não sou como as demais pessoas. Então ele se acha melhor do que os outros. Desonesta, pecadoras, adúlteras e com certeza não sou como aquele cobrador de impostos. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo que ganho. Mas o cobrador de impostos ficou à distância e não tinha coragem nem de levantar os olhos para o céu enquanto orava. Em vez disso, batia no peito e dizia: Deus, tem misericórdia de mim, pois sou pecador. Eu lhe digo que foi o cobrador de impostos e não o fariseu quem voltou para casa justificado diante de Deus. Pois aqueles que se exaltam serão humilhados e aqueles que se humilham serão exaltados.
Adianta orar se não tiver um coração em humilhação diante de Deus? Não. 4. Conversão sincera dos pecados. Se o meu povo se converter dos seus maus caminhos, não pode haver avivamento sem confissão de pecados, sem que deixemos os nossos caminhos e nos lancemos à misericórdia de Deus. Eis uma advertência tão séria: se eu atender à iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Sabe o que faz separação entre nós e Deus? Os nossos pecados. As nossas iniquidades fazem separação entre nós e o nosso Deus. Se nós não tivermos uma vida de retidão, Deus não pode se manifestar. Para que haja o avivamento espiritual, é indispensável que as pessoas reconheçam que estão vivendo de maneira errada e aceitem a submissão à palavra de Deus. E te darei os tesouros da escuridade e as riquezas encobertas, para que possa saber que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chamo pelo teu nome. 5. Um caminho preparado. Crise pode ser uma pré-condição para um avivamento espiritual. Se nos humilharmos diante de Deus, se buscarmos mais a face do Senhor em oração, se decidirmos firmemente confessar os nossos pecados e nos convertermos dos nossos maus caminhos, então o caminho está livre para um verdadeiro avivamento espiritual. Então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Aí tem a solução. E eu falo disso no Entendes Tu que Lês. Então não deixe de assistir o vídeo que explica a leitura bíblica em classe. Você vai ter uma compreensão melhor. Sinopse do tópico 2. As condições para um avivamento espiritual passam por uma crise, pela humilhação diante de Deus, oração e busca a face do Senhor e arrependimento dos pecados. Bom, preste atenção nesse aviso. Que tal uma arte digital? Manhãs Artes Digitais. Criação de artes para congressos, festividades, cultos, chás, eventos em geral, profissionais liberais, empresas e muito mais. Peça já a sua hoje mesmo pelo WhatsApp DDD 21 971764015. Manhãs Artes Digitais. Eu tenho certeza que se você pedir a sua, com certeza você vai se agradar, porque outras pessoas já pediram e se agradaram. Bom, vamos prosseguindo aqui, tá? Vamos pro terceiro e último tópico. A necessidade de um avivamento espiritual. Ageu 2, 5 a 9. Tá? 1. A situação espiritual de Judá. Por causa da desobediência de Judá, profetas alertavam a respeito da futura destruição da nação. Mas o povo não ouviu as divinas advertências. Amós 2:5, 3:6, Isaías 6:11 e 8:7. O nosso Deus é um Deus de oportunidade. Ele sempre alerta sobre o nosso estado espiritual. No tempo do Antigo Testamento, ele fazia isso por meio dos profetas e com a sua igreja, ele faz isso por meio das Escrituras. Então, no Antigo Testamento, quando Deus queria falar com o seu povo, ele usava os profetas. Para nós, igreja, você vai esperar alguém ser usado em profecia? Não, você tem a Bíblia. Deus fala através da Bíblia. A palavra já foi revelada e basta nós agora estudarmos para conhecermos a vontade de Deus. Porém, quando não queremos atentar para essa oportunidade, as consequências são dolorosas. Segundo Crônicas 36, 15 e 16 diz: E o Senhor Deus de teus pais lhe enviou a sua palavra pelos seus mensageiros, madrugando e enviando-lhes, porque se compadeceu do seu povo e da sua habitação. Porém, Deus usou de compadecimento. Porém, olha o que eles fazem. Porém, zombaram dos mensageiros de Deus e desprezaram as suas palavras e escarneceram dos seus profetas, até que o furor do Senhor subiu tanto contra o seu povo que mais nenhum remédio houve. Ou seja, ele mandou a destruição. A destruição do templo e morte. Por ignorar a voz do Senhor, o povo foi levado ao cativeiro, em cativeiro, para a Babilônia, e o templo foi destruído. Além disso, um terço dele morreu de fome e de peste, ao passo que outro terço morreu pela espada. Tem aí as referências. Estamos bem familiarizados com esse cenário da destruição de Judá, já que estudamos sobre isso no trimestre passado no livro de Ezequiel. O chamado para reconstruir o templo. A vida espiritual do povo pós-exílio não era boa.
pois ele não sentia a falta do lugar de reunião para adorar o Senhor. Estavam sem templo e não estavam nem aí. Por meio do profeta Ageu, Deus cobrou do povo rebelde a reconstrução do templo que o exército babilônico destruíra. Ageu 1, 2 ao 8, versículo 9. A vida religiosa do povo de Deus estava ligada ao templo. Então a falta de preocupação com a construção do templo apontava para a apostasia espiritual do povo na época de Ageu. C. Deus levanta homens para realizar a obra. O povo pós-exílio se descuidou e não deu valor à casa do Senhor. Após a repreensão divina, Deus levantou homens fiéis para reconstruir o templo. Zorobabel, governador, Josué, sumo sacerdote e o resto do povo. A Bíblia revela que Deus está com os que trabalham segundo o seu propósito. Ageu 2:4. Então Deus usa o profeta, repreende eles e agora eles tomam a atitude de voltar para a reconstrução. Ao ouvir a voz do Senhor e do profeta Ageu, o resto do povo começou a obra de reconstrução do segundo templo. Este já era o prenúncio do avivamento espiritual. Letra D. O desejo das nações e a glória da segunda casa. Conclamando o povo a se levantar para construir o segundo templo, e por intermédio do profeta, Deus descreveu como seria esse avivamento espiritual. E virá o desejado de todas as nações, e encherei esta casa de glória. A glória dessa última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E nesse lugar darei paz, diz o Senhor dos Exércitos. Ageu, capítulo 2, versículo 6 a 9. A manifestação dessa glória prometida em Ageu foi vista quando o Filho de Deus se fez homem e habitou no meio de nós. Ali houve o cumprimento. A glória dessa última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E naquele lugar darei paz, diz o Senhor dos Exércitos. João 1,14 diz: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. 2. Deus usa Ciro para libertar o povo do cativeiro. Ciro não era filho de Israel, nem era servo de Deus. Ele era o rei da Pérsia, mas foi levantado pelo Altíssimo para executar seus planos de libertação do povo israelita que se achava cativo em Babilônia. Como assim? Deus pode usar uma pessoa que não o serve para fazer alguma coisa a serviço de Deus? Pode. Letra A. Promessa de Deus a Ciro. Foi tão importante o papel de Ciro que o Senhor o chamou de seu ungido, fazendo-lhe promessa tão grande que só foram vistas em relação a homens verdadeiramente chamados para realizar seus divinos propósitos. Está em Isaías 45, do 1 ao 3. Deus usa quem ele quer para realizar seus propósitos. Deus não precisa que alguém o sirva para lhe usar dentro de uma obra. Porém, ser usado por Deus em uma ocasião específica não quer dizer que essa pessoa esteja salva ou que esteja isenta de prestar contas de suas obras a Deus. Um exemplo bem claro disso é Nabucodonosor e os babilônicos, tá bom? Deus usou para corrigir o seu povo, mas no tempo certo trouxe juízo sobre ele e seu povo. Outro exemplo foi o dos reis Artaxerxes e Assuero. Um permitiu a reconstrução dos muros de Jerusalém por meio de Neemias, ele não era servo de Deus e permitiu, e o outro permitiu que os judeus se defendessem de seus inimigos, livrando o povo de Deus de ser exterminado por meio de uma intercessão da rainha Esther. Esther intercedeu, foi usada como instrumento e o rei permite. Então era um rei que estava ali cedendo à vontade de Deus. B. Ciro liberta Israel do cativeiro. Logo no início do seu reinado, o rei Ciro ouviu o chamado de Deus para executar a grande missão de libertar Israel, cumprindo as profecias que anunciavam o fim do cativeiro. No ano 1º de Ciro, ele cumpriu o que Deus colocou em seu coração. Então Deus usa ele para libertar o seu povo. C. A conclusão do tempo. Com a graça de Deus por meio de Ciro, levas de israelitas voltaram a Jerusalém e começaram a reconstruir o templo. Esdras 4, versículo 1 a 5. Em 520 a.C., o templo se encontrava em ruínas. Com a bênção de Deus, o segundo templo, ou seja, a segunda casa, foi concluída em 516 a.C. Assim, houve um grande avivamento como consequência da intervenção de Deus na história de Israel. Esdras 6, 16 a 22. 3. A necessidade de um avivamento espiritual. A inércia de muitas igrejas só pode ser abalada por meio de um verdadeiro avivamento espiritual. Infelizmente, há uma tendência natural e histórica, então de muitos anos, para o predomínio de uma letargia espiritual no meio do povo de Deus,
que outrora foi poderosamente avivado. É tempo de Pentecoste, tá? Assim presenciamos o crescimento da frieza e da mornidão espiritual sobre os corações de um povo ou de uma igreja local. Um povo, né, uma sociedade ou uma igreja local. Há lugares em que décadas atrás o percentual de cristãos e de igrejas era elevado. Nos últimos anos esse percentual vem caindo. Hoje o fechamento de igrejas é uma realidade. Na Europa, Estados Unidos e no Canadá há um grande número de templos vazios. Muitas igrejas na América do Norte, Estados Unidos, estão mortas. Onde não há ensino das escrituras, o povo perece, que entrou o liberalismo teológico também. Não crê em nada que é milagre, não crê em nada que é sobrenatural. Então, lê a Bíblia como um livro só que pode ser entendido pela lógica humana. E aí, a igreja morre. Existe na Europa e na América do Norte templos protestantes que foram transformados em museus, outros em bares e por aí vai. Casas de show. Quase, ou então em mesquitas e coisas desse tipo também, tá? Quase não há abertura de novas igrejas cristãs nesses lugares. Sem dúvida alguma, essa situação só poderá ser revertida caso haja um reavivamento espiritual no seio da grande nação americana, que já deu tantos missionários para o mundo. Oremos por essa grande nação amiga, Estados Unidos. Algumas características na busca de um verdadeiro avivamento espiritual. Quais são elas? Primeiro, um intenso desejo de buscar a presença de Deus. Isso está no nosso coração? Nós, como professores, podemos falar sobre isso. Segundo, fervor na evangelização. Temos desejo de evangelizar? Terceiro, retorno aos princípios bíblicos que norteiam a igreja cristã. Viver a palavra. Quarto, a busca dos dons espirituais, incluindo o de curar e de operação de maravilha. Temos buscado isso? Quinto, a busca do batismo no Espírito Santo, com línguas estranhas. Também temos buscado? Sexto, a preocupação com a santidade em face da iminente vinda do Senhor Jesus Cristo. O mundo está aí, o caos. Crise moral. Os valores estão invertidos. Não existe verdade absoluta. E aí, a igreja vai viver nesses padrões ou vai viver em santificação? Sinopse do tópico 3. Com o avivamento, como o avivamento era uma necessidade ao povo de Israel nos dias de Ciro, ele é necessário para a igreja de hoje. Conclusão da nossa lição. Até que o horário tá bom a beça com tudo que foi ensinado aqui nessa aula de hoje. Quando o povo de Deus se encontra em situação de frieza espiritual, a vontade divina é a de sempre reacender a chama que está se apagando. Se for preciso, ele usará uma crise para isso. Usará circunstâncias diversas para levar o seu povo ao deserto, a fim de falar ao seu coração. Oséias 2,14. A sua exigência, porém, é que o seu povo se humilhe, busque a face e se converta de seus maus caminhos. Então o avivamento espiritual não tardará. Depois de tudo que estudamos, eu posso me considerar um cristão avivado ou uma cristã avivada? Saiu uma pergunta que devemos fazer para nós mesmos e nós como professores para a classe. Vocês que estão me assistindo, se consideram cristãos ou cristãs avivados ou avivadas? Estamos dispostos a reconhecer a necessidade de um avivamento ou você acha que a sua vida está maravilhosa? Compreendemos tudo isso, não aumenta a nossa fome e sede por uma genuína visitação de Deus nos nossos dias? Na verdade, compreender tudo isso não aumenta a nossa fome e sede por uma genuína visitação de Deus em nossos dias? Então, é importante que nós tenhamos isso em mente. Durante a aula, né, houve um momento que a nossa aula não tem edição e eu comecei a perceber um pequeno atraso de áudio, tá? A gente vai tentar corrigir isso para a próxima aula, mas eu tô falando porque provavelmente alguém vai lá e coloca: pastor, eu percebi que a aula ficou com um pequeno atraso de áudio. Então você já sabe que eu sei disso, só que não tem mais o que fazer, tá bom? Vamos lá? Vamos espiar o que iremos estudar na próxima lição? Lição de número 2, 8 de janeiro de 2023, o avivamento no Antigo Testamento. E não se esqueça, assista é o costume, né? Assista o programa Entendes Tu que Lês, onde eu faço a exposição de 2 Crônicas 7, 12 a 15.
explicando o texto um pouco mais a fundo. Recomendação de livros, os links estão na descrição, tá? Enquanto isso, lembre-se aí, ó, dá um like nesse vídeo, compartilhe, tá? Se inscreva no canal, ative o sininho, marque todas as notificações e também não deixe de divulgar o canal para sua família, para os irmãos em Cristo, para os irmãos da rede social. Não esqueça de divulgar o canal. Bom, eu estou recomendando esses livros porque já que estamos tratando de avivamento, nada melhor do que colocar alguns livros aqui para que você, caso queira comprar, adquira, né? No link tem a loja aí, você adquire, fique à vontade, tá? Isso aí é uma decisão sua. Porque às vezes o professor ou quem está assistindo fala, puxa, eu queria alguns livros sobre avivamento, ter uma base. Então vamos lá, tá aí. Vamos lá. Primeiro livro é o livro de apoio. Claro. Aviva a tua obra. O link tá na descrição aí. Só você descer, tá? Se você tá no telefone, a descrição ela não tá aberta, vai ter lá uma parte do texto e vai estar escrito assim, mais. Você vai clicar no mais. Aí, mais uma vez, você às vezes vai ter que clicar no mais novamente. A palavra mais vai estar escrita, né? Aí você vai clicar, aí vai abrir a descrição inteira no telefone. Aí você vai descendo, aí vai ter livros que eu recomendo. Aí você tem aí, Aviva a tua obra. O outro é o Avivamento no País de Gales. É um livreto pequeno. Tá aí. Você pode adquirir também, tá na descrição do vídeo. A História do Avivamento Azusa. História, quando tudo começou lá. Nossa história também. Então, a história, não é a história da Assembleia de Deus, mas do avivamento, né, que começou. Por que tarda o pleno avivamento? É outro livro. Então já tem 4 livros. E o último livro que eu tô deixando aqui é O Deus que Destrói Sonhos. Talvez você fale assim, meu Deus, pastor, que livro é esse? É o livro onde ensina que Deus não vai fazer a sua vontade, sim a vontade dele. Então, se a sua vontade vai contra a vontade de Deus, no sentido dos projetos dele ser outros, ele destrói os seus projetos. Sabe por quê? Porque o que vale é a vontade dele, não é a minha vontade. Eu já ouvi várias vezes pessoas relatarem coisas. Tem um pastor aí renomado, não é pentecostal, ele não é pentecostal. E eu falando assim, já que eu tô falando que ele é renomado, muito conhecido, mas ele não é pentecostal, você já deve saber de quem eu tô falando. Ele diz no seu testemunho que a vontade dele era ser político. Aí, usando esse termo desse livro, Deus destruiu o sonho dele. Porque o chamado de Deus com ele não era ser político, era ser pastor. Acabou. O sonho dele foi embora. Deus descartou o sonho dele. Acabou. Você vem fazer a minha vontade, não a sua. Então é nessa base que esse livro defende. O Deus que destrói sonhos. Porque nós estamos tendo aí uma geração de crentes muitas vezes mimado. Ou Deus faz a minha vontade ou eu vou embora. Eu não vou servir mais a Deus, não. Não quero mais nada com Deus, não. Isso é o crente mimado. Pessoas que pensam que Deus está ali para fazer o seu querer. É o gênio da lâmpada. Esfregou, Deus sai, ele faz o pedido, depois vai para dentro da lâmpada de novo. Fica quietinho aí. Deus é soberano, altíssimo, onipotente, onisciente, onipresente. Deus é criador. Nós somos criaturas. E é reconhecendo isso que Deus pode manifestar o seu avivamento. Então, Deus que destrói sonhos. Um livro muito bom. Bom, vamos orar. Eu quero agradecer a você que ficou até o final. Deixa aí no comentário que você ficou até o final. O que você achou dessa aula inaugural desse trimestre? Se você achou que foi edificante a história do avivamento do país de Gales para dar abertura nesse trimestre e você ter essa base aí para poder falar sobre esse assunto durante as outras aulas também. Você achou que foi edificante? Comente aí no comentário, deixe no comentário, fale sobre isso também, tá bom? Vamos fazer uma oração. Senhor nosso Deus e Pai, Pai amado e Pai querido, eu quero te agradecer. Muito obrigado pelo esse início de trimestre, por essa primeira aula inaugural, Senhor, desse primeiro trimestre de 2023, lições bíblicas adultos. Senhor, que nós possamos buscar um avivamento. Ajuda os professores, Senhor. Talvez alguém possa estar desanimado, que ele receba ânimo, vigor, para continuar nesse ministério, para continuar ensinando a classe, ainda que ele sinta, Pai querido, tristeza de ver tanta gente que não liga, Senhor, e ele estudando e poderiam aproveitar a oportunidade, mas que ele não olhe para quem não vem, que ele olhe para quem está vindo, mesmo que seja 1, 2, 3, 4, como testemunhou a irmã Liliane.
lá de Manaus, da Assembleia de Deus Maranata, quando ela disse que começou com 4 pessoas e hoje tem 3 classes de escola bíblica dominical. Deus seja louvado. Senhor, que o Senhor traga um avivamento, nos desperte. Use-nos como professores, Pai querido, para as nossas classes, para podermos falar, Pai querido, desse avivamento, conscientizar e que isso se alastre, não só para aquela classe, mas para as outras classes, não só para as outras classes, mas para toda a igreja. Que o avivamento possa chegar de tal forma que pessoas que não iam para a escola dominical possam começar a ir. Ah, Senhor, tu pode fazer coisas tremendas. Eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez, um feliz 2023 para todos vocês, para suas famílias, que Deus possa derramar suas bênçãos, que Deus possa usar vocês poderosamente. E você, professor, não desista. Longa é a caminhada, mas o Senhor está conosco até o fim. Tá bom? Que Deus possa nos abençoar. Que o Senhor abençoe a sua casa, abençoe a sua vida e até o próximo programa EBD Comentada Online. Vou deixar vídeos aí como recomendação. Não deixe de assistir.